Avaliar é fundamental para evoluir. É uma prática comum das organizações que desenvolve projetos sociais, criar espaços para reunir suas equipes e avaliar. As avaliações são realizadas em diferentes momentos. Às vezes, acontecem logo depois da realização de um evento ou em reuniões mensais ou bimestrais da equipe. Às vezes, são realizadas durante as assembleias da organização que executa o projeto. Mas, em geral, todas as organizações criam um espaço no final de cada ano para avaliar. Mas em que medida esses espaços de avaliação estão contribuindo para que o projeto avance, para que as mudanças previstas efetivamente se concretizem? Neste vídeo, queremos colaborar para que estes momentos dedicados à avaliação sejam de fato espaços de aprendizado e potencialização das ações de um projeto. E vamos fazer isso com algumas dicas importantes e com uma sugestão de caminho metodológico, um roteiro para preparar, realizar e registrar os processos de avaliação. Uma primeira questão importante é ter claro qual é o foco da avaliação que vamos realizar. Uma avaliação pode estar focada na realização de atividades e nos seus resultados imediatos. É uma avaliação útil e relativamente simples. Basta saber se o que foi planejado foi realmente executado como previsto, com a participação do número previsto de pessoas e com a qualidade esperada. Ela pode ser feita em um curto prazo e ajudar a replanejar o período seguinte. Mas estas avaliações focadas na realização de atividades contribuem pouco para responder à questão central de um projeto social. As mudanças previstas estão acontecendo? Estamos alcançando os objetivos do projeto? Estamos nos aproximando da situação futura desejada quando elaboramos o projeto? Para responder a essas questões, é necessário fazer uma avaliação com foco nos efeitos diretos impulsionados pelo projeto. Foi exatamente para orientar e facilitar essa avaliação que, no planejamento, foram definidos indicadores de efeito para cada objetivo do projeto. Para facilitar, veja os vídeos anteriores do CAIS sobre planejamento e monitoramento de efeitos. Uma segunda dica importante é que sem os dados coletados e organizados no monitoramento, fica muito difícil fazer uma avaliação de efeitos com qualidade. São exatamente esses dados que indicarão para o grupo que avalia, de forma mais objetiva e embasada, se as mudanças planejadas estão acontecendo como foi previsto no projeto. E uma terceira dica é que a preparação é fundamental. Se os dados do monitoramento não estiverem bem organizados, eles não se tornam informações úteis para embasar a avaliação. O grupo responsável deve dedicar o tempo necessário para preparar a avaliação. Outro aspecto importante é a periodicidade da avaliação de efeitos, considerando projetos trienais. É importante garantir um momento de avaliação ao final de cada ano de execução do projeto. Um ano é um tempo que possibilita verificar os avanços processuais e também fazer correções necessárias para garantir avanços. Para grupos que executam projetos mais simples e já têm o hábito de fazer avaliações e replanejamentos semestrais, este pode ser também um prazo razoável. Nesse processo, o que não pode faltar de jeito nenhum é a abertura e a disposição autocrítica. Uma boa avaliação pode apontar falhas e necessidades de mudanças nas estratégias adotadas, na metodologia de trabalho e na atuação das pessoas que participam do projeto. Sem disposição para reconhecer falhas e crescer, nós não mudamos o mundo e nem a nós mesmos. E a avaliação serve para evidenciar e fortalecer o que faz avançar e corrigir o que não está andando bem. Outra dica importante para uma boa avaliação de efeitos é ter um roteiro bem definido e lógico para a reunião e fazer um registro sucinto e claro. Para facilitar essa tarefa, vamos apresentar aqui uma proposta de roteiro de uma reunião ou encontro de avaliação. Vamos apresentar também uma tabela para o registro organizado dessas informações. Para um encontro de avaliação de efeitos, é muito importante ter no momento inicial uma atividade que ajude a colocar no centro da reunião a missão da organização, aquilo que dá sentido à sua existência e ao trabalho coletivo. Assim, é importante que os objetivos do projeto sejam relembrados. Isto se torna ainda mais importante se no encontro de avaliação estiverem pessoas que não atuam diretamente na execução do projeto, como representantes das comunidades, membros da diretoria e associados. É importante também relembrar os indicadores de efeito que foram escolhidos durante o planejamento do projeto, pois eles serão o principal parâmetro para avaliação. Lembram que no vídeo sobre o monitoramento alertamos sobre a importância de registrar os dados de partida? Esta informação sobre qual era a situação inicial vai ser fundamental para a avaliação da evolução de cada indicador. Para facilitar, vamos trabalhar com o exemplo da organização
que tem como objetivo geral do seu projeto famílias camponesas saudáveis e com melhor qualidade de vida. Para este objetivo mais amplo com o qual o projeto pretendia contribuir, não foram definidos indicadores. Mas para o primeiro objetivo específico, que expressava as mudanças concretas que eles pretendiam impulsionar no tempo de execução do projeto, eles definiram 2 indicadores. Vamos utilizar esse objetivo específico e o seu primeiro indicador para exemplificar os dados iniciais. O primeiro objetivo específico descrito dizia que famílias da comunidade ampliam a geração de renda, produzem e consomem alimentos saudáveis. O indicador 1 apontava que ao final da execução do projeto, pelo menos 70% das famílias envolvidas produzem alimentos com regularidade em seus quintais e ampliam a quantidade e a qualidade de alimentos consumidos em suas casas. As informações relevantes para o monitoramento eram quantas famílias estavam envolvidas no projeto. Destas, quantas já tinham hortas nos seus quintais, quantas já produziam regularmente alimentos e qual a disponibilidade regular de verduras e legumes na alimentação diária de cada família. No início do projeto, essa era a situação. 45 famílias participavam da formação para as hortas comunitárias. 4 já plantavam hortas no início do projeto, mas apenas 2 produziam de forma regular. Das 45 famílias, apenas 2 consumiam regularmente legumes e verduras, 15 consumiam esporadicamente e 28 muito raramente. Essas informações já estavam registradas desde quando a organização elaborou o projeto e planejou como seria feito o monitoramento. Mas agora vem o mais importante, que são as informações que foram coletadas no monitoramento do primeiro ano de execução do projeto: o avanço dos indicadores no período. 3 novas famílias se interessaram pelo projeto e passaram a incorporar o grupo de formação para as hortas, e uma família que iniciou deixou de participar, totalizando ao final do primeiro ano 47 famílias. Além das 4 famílias que já tinham hortas, mais 30 iniciaram as suas, mas no momento da avaliação, apenas 2 estavam produzindo regularmente. Sobre o consumo de verduras e legumes, as 2 no início e mais 3 famílias passaram a consumir regularmente legumes e verduras, totalizando 5. Das 15 que consumiam esporadicamente no início do projeto, 3 passaram a consumir regularmente. Outras 5 famílias que consumiam raramente passaram a ter legumes e verduras de vez em quando em suas mesas, totalizando 17 famílias com acesso regular. E restava ao final do primeiro ano um total de 26 famílias que muito raramente tinham acesso a verduras e legumes, pois foram acrescentadas aí as 3 famílias novas que começaram a participar do grupo de hortas. Esses eram os dados objetivos do que aconteceu em um ano. Veio então a hora da avaliação dos efeitos, a evolução do projeto. A orientação era que, neste primeiro momento, o grupo analisasse os dados do monitoramento e avaliasse a evolução deste indicador em uma dessas 4 situações. A. Evoluiu como previsto ou mais. B. Evoluiu bem. C. Evoluiu pouco. D. Não evoluiu ou retrocedeu. O debate foi grande, mas ao final eles concordaram que, pela expectativa que havia, o projeto evoluiu pouco em relação ao número de hortas consolidadas e produzindo regularmente. Mas surgiu uma dúvida grande sobre o fato de que, mesmo tendo poucas hortas funcionando nos quintais, o consumo de verduras e legumes aumentou. Como isso foi possível? Esta e outras perguntas foram respondidas no passo seguinte, quando foram perguntadas as causas dessa evolução abaixo do esperado. Neste caso específico, foi explicado que o pessoal se animou para fazer as hortas logo depois das oficinas e do intercâmbio, mas houve um atraso na construção das cisternas para armazenar água de chuva e muitas famílias pararam a horta por falta de água. O agente responsável explicou que essa construção tem que ser feita antes do período das chuvas e a entrega do material atrasou. A medida corretiva para o planejamento de atividades do próximo período foi a de só implantar as hortas quando a oferta de água estiver resolvida e também encomendar o material com maior antecedência. Mas por que mesmo assim o consumo de verduras e legumes aumentou? Uma participante da comunidade explicou que, através do projeto, eles convidaram a Pastoral da Saúde para atuar na comunidade. As atividades de formação sobre alimentação saudável sensibilizaram algumas famílias a comprar também verduras e legumes na feira. Essas famílias participam de um programa de transferência de renda e dispõem todo mês de um recurso para comprar alimentos. Não é muito, mas fez toda a diferença para ter mais acesso a alimentos saudáveis.
Outro fato importante para registrar foi que a pastoral incentivou o resgate de alguns hábitos alimentares saudáveis que já existiam na região e que tinham sido abandonados com o tempo. Neste caso, eles registraram nas ações corretivas que era importante no próximo planejamento fortalecer o trabalho de sensibilização e formação sobre hábitos alimentares saudáveis com foco no resgate da cultura local. Essa valorização e resgate da cultura local e a utilização de plantas alimentícias não convencionais foi registrado como outros efeitos verificados no período, pois isso também acontece nos projetos, o efeito que não estava planejado. É bom lembrar que nem sempre esses efeitos não planejados são positivos, então é fundamental monitorar e ver como lidar com eles no replanejamento. Este é um roteiro básico para uma reunião de avaliação. As organizações que atuam no campo da educação popular vão perceber que ele segue a mesma lógica de ver, julgar, agir. Ver, que são os objetivos, indicadores, dados de partida, avanços no período. Julgar, que é a avaliação dos avanços no período e suas causas. Agir, que são as ações corretivas. Uma organização que planeja, monitora e avalia os efeitos de suas ações vai gerando aprendizado sobre a sua prática. Se estes aprendizados são registrados e sistematizados, eles podem produzir conhecimentos muito úteis também para outras organizações. Mas a sistematização já é tema para um próximo vídeo. Até lá!